Olá, a gente está aqui com o pastor Guilherme Franco, da Ponte, lá de Recife, e é um prazer estar aqui com você, pastor, bem-vindo. Obrigado, irmão. Alegria. Bom estar aqui. Ele acabou de fazer uma palestra, uma super ministração para a gente a respeito do futuro da influência. E já sem fazer muito rodeio, eu queria perguntar para você o que é essa influência, qual a relevância disso, o que você entende a respeito disso daí? Olá, pessoal. Muito bom estar aqui, viu, Betão? Eu já sou parte da família, já. Já é parte da família, Então, bem-vindo. me sinto já muito em casa. Então, a gente trouxe um pouco ter influência sobre ser influente, né? É de fato assim, gerar influência sobre a vida de alguém. Uhum. E então a gente é influenciado por diversas frentes, modelos, pessoas, convívio, cultura. E a gente tentou trabalhar um pouco sobre quem é o maior rei da influência, né? Até trouxe alguns dados interessantes que mostram que Jesus disparado, e não é um dado cristão, é um dado de fato assim, do pessoal da Google, que de fato assim, ele é a pessoa que mais influenciou através da sua caminhada, né? Uhum. E é muito interessante porque tem vários aspectos sobre essa questão da influência. O tempo de ministério dele ou de vida foi muito curto, mas aí a gente trabalhou um pouco sobre como é que esse Jesus ele influenciou e que segredos são esses. Porque a gente fala sobre futuro, e eu acho que sempre que a gente fala sobre futuro ou sobre presente, a gente precisa também revisitar o passado. Certo. E eu acho que a forma mais extraordinária para a gente entender como a gente pode influenciar no futuro, não tem ninguém que seja melhor do que o modelo do próprio Jesus. Uhum. E então a influência para mim é isso, é a gente seguir alguém. Então, no mundo que a gente vive hoje, cara, a gente é influenciado, inclusive hoje virou uma profissão, mas o que você é? Eu sou influenciador, né? Sim. Influência. Sim. E aí eu acho que existe um erro muito grande, porque você não influencia se autodenominando alguém que vai influenciar. Uhum. Você influencia porque você é alguém que vive algo. E esse viver algo, você gera algo pro coração de alguém que quer ser parecido com você. Uhum. E hoje a gente vive numa crise grande porque essas pessoas, inclusive, querem influenciar, elas vivem o que o René Girard chama de desejo mimético, né? Então, assim, a gente deseja por imitação, Uhum. e aí nesse contexto, por exemplo, de desejar por imitação, a gente percebe também que muita gente quer ser influenciado de diversas formas. Como aquela pessoa foi influenciada? Eu quero ser influenciada como ela foi. E não é assim. Na vida a gente é influenciado pelo convívio, pelo exemplo, pelo tempo, pela mesa. E é muito o que Jesus ensina para nós, que é uma cultura de reviver alguns princípios básicos do cristianismo. Uhum. Legal, legal. E ainda sobre essa questão de influência, você já tocou num dos pontos que, na verdade, você falou no finalzinho, mas que já estava na minha cabeça perguntar para você. Você falou a respeito justamente da mesa. Falou, ressaltou a importância da mesa quando a gente pensa em influenciar. E aí eu queria, até claro, a gente queria ficar ouvindo você falar, sei lá, 2 horas a respeito disso. Mas especificamente esse tema da mesa, qual a importância, o que você quer dizer com a relevância da mesa nessa influência? Eu acho que não existe ambiente melhor do que a mesa para a gente gerar influência. A gente vê isso nas famílias. Hoje a gente vê muita gente perdida por falta de influência da mesa. Uhum. A mesa é um lugar espiritual. Assim, o próprio Jesus foi alguém que eu acho que crente gosta muito de comer, Você porque falou. o próprio Jesus sempre estava envolvido em volta da mesa, né? Uhum. Não somente os bons, mas ruins também. A mesa é um lugar onde a gente gera influência até para tratar de assuntos complicados. Jesus escolheu a mesa, por exemplo, para lavar os pés de Jesus ali, dos seus discípulos, mesmo tendo um traidor e sabendo que a sua hora estava chegando. Ali foi algo pedagógico. Mas o próprio Jesus também é alguém que, quando se encontrava com publicanos, cobradores de impostos, por exemplo, quando ele se encontra com Zaqueu lá e fala, hoje à noite eu vou Quero entrar ir na lá. sua casa. Aí os clientes ficaram com raiva. Se prepara. Mas é em volta da mesa, por exemplo, que a gente consegue confrontar, que a gente consegue perguntar, que a gente consegue ouvir. E alguns dados mostram assim que 40%, eu acho que inclusive esse dado é até um pouco antigo, das famílias não fazem refeição juntas, né? Uau. Das quais 70% dessas 40 elas assistem televisão no momento da mesa. E, cara, isso é muito triste, a gente vê muito reflexo. Então, o Jesus de Nazaré sempre nos ensinou, assim, ele até mesmo depois de ter morrido, né? A primeira ação dele depois que ele ressuscita no domingo é caminhar com 2 discípulos ali pro caminho de Emaús e até chegar na casa e fazer o quê? Em volta da mesa, partir o pão. Ele sempre fazia isso, né, cara? E também foi o versículo que a gente usou lá, o capítulo 20 de João,
Jesus prepara um churrasco ali de peixe, um pão na brasa, senta com os discípulos. E quando eu falo mesa, claro, ali não tinha Sim, mesa, sim. mas é a O comunhão conceito, ali, né, o conceito de estar junto. Então, não existe lugar melhor para a gente influenciar a vida do próximo que seja tomando um café, olhando o olho no olho. Uhum. A mesa é algo muito pedagógico na caminhada de Jesus. Sim, legal. E enquanto você estava falando, né, eu lembrei daquele versículo que a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Ser tardio para falar e tardio para irar. Talvez ali na mesa, até porque você está comendo alguma coisa, você tem que ficar talvez até mais com a boca fechada do que Exatamente. falando tanto, né? Mais ouvir, a questão de estar pronto para escutar, né? Não só falar. Exato, porque a gente influencia, a gente tem que aprender, né? Acho que ouvir mais do que falar, né? Os grandes sábios sempre dizem isso, né? Uhum. E a gente também não influencia por força ou achar que assim, olha, eu tenho um papel de influenciar, então senta aqui que eu vou te influenciar. A influência, ela vem muito mais uma caminhada, cara, assim, é de um convívio, é de um exemplo, de alguém que você quer se parecer. Então a influência não vem através de um pai que é muito brutal com seu filho, de bater, de fazer coisas malucas. Não é um chefe carrancudo que acha que está influenciando pelo Grita. grita, não. A influência, ela vem na vida como ela é, na caminhada, no abrir o coração, partir o pão, da oração, do choro, do exemplo. Então, exemplo é a maneira mais especial, e o exemplo através do amor, né? A gente conversou muito sobre isso, Sim. que a forma que Jesus também exerce a sua influência é amando, cara. Assim, ó, Pedro tinha tudo, talvez, se Jesus fosse eu e você, talvez iríamos olhar para ele e falar assim, me negou 3 vezes, né? Já era. Já era, acabou. Mas ele vai lá, cara, atrás de Pedro, que tinha deixado de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homens, e agora estava voltando a ser pescador de peixes, deixando de ser pescador de homens. E aí o próprio Jesus, como esse exemplo de influenciar, vai lá e fala assim, ei, filho, o que você está fazendo, cara? Então, e aí Pedro tem um tempo ali Desmonta ali. especial demais, né? Então acho que a gente aprende muito através do ouvir, né? E não é só ouvir, mas é enxergar os exemplos que a gente pode ter, que são exemplos que transformam, que influenciam a nossa caminhada. E aí talvez a gente está falando bastante a respeito de influenciar, mas quando a gente fala a respeito de influenciar, talvez possa parecer que eu sou alguém que tenho sempre algo a dar, algo a oferecer. E talvez alguém está ouvindo a gente aqui e fala assim, eu acho que eu não tenho nada a oferecer. Eu acho que eu não tenho nada. O que você podia falar para essa pessoa que talvez esteja se sentindo assim, incapaz de ou inapta a... Eu acho, e assim, esse texto também é muito especial porque, em certo sentido, Era isso que Pedro estava... ele estava assim, velho, já neguei Jesus 3 vezes, cara, quem eu sou? Quem eu sou? Ele falou para mim que eu ia negar e fui lá e neguei mesmo. E eu acho que a gente, por vezes na nossa caminhada, a gente entra nesse barco, né? E se afasta, assim, eu não quero viver alguma coisa agora, eu tô passando por tanto trauma, tanta complicação, então, e se afasta achando que não está apto. Mas a gente aprende, por exemplo, na caminhada cristã, e eu acho que em contrapartida, na verdade, indo completamente numa ideia avessa ao que o mundo diz, que a gente não serve porque a gente é bom, ou porque a gente está vivendo uma fase hoje de excesso de positivismo, né? Você pode, você é bom, você é extraordinário. Eu não queria falar isso aqui para ninguém, assim, você é bom e extraordinário. Você é bom e extraordinário quando a gente entende a palavra, que a gente reconhece que a gente é fraco, frágil e a gente é ruim. E quando a gente reconhece isso, que a gente de fato pode gerar algo para o reino de Deus. Então vai na contramão do mundo que a gente vive. Então, se você está se sentindo fraco, reconheça que você de fato é fraco, mas não fique nisso. Reconheça que a sua fortaleza vem do Senhor. E quando a gente então entende que não é Deus nos usa porque nós somos bons, mas é pelo contrário. É quando a gente reconhece que a gente é frágil, então não tem erro nenhum. Isso é extraordinário. Reconhecer a nossa fragilidade, os nossos medos é uma prerrogativa interessantíssima para Deus começar a te usar. E aí a gente é forte porque a gente reconhece que Ele nos faz forte, não o que nós somos. Amém. Legal. Outra coisa que foi super marcante, você deu 2 testemunhos assim pessoais muito impactantes. Vejam que vale a pena. Mas você falou também sobre um conceito bacana que é o de como a gente tem que ser servo
e não rei. E você falou também a respeito de santidade versus pecado e de como que isso de alguma maneira nos molda até para que a gente possa influenciar ou não, já meio que linkando. Conta aí pra O ele. próprio Jesus, quando ele nasceu, já foi um paradigma, né? Se você olhar para Isaías lá, falando de Jesus, será o maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. A expectativa que o povo tinha era assim: esse cara aqui vai destruir Roma quando chegar. E quando ele morre é uma frustração, né? Cadê? Os caras achavam que ia ter intervenção militar. E Jesus, ele não veio, apesar de ser rei, mas ele nega e mostra que ele não veio para ser servido, mas para servir. E esse é o único exemplo na história de divindade nessa perspectiva, que é um paradoxo. Ele quer ser grande, que seja o servo de todos. E o próprio Jesus encarna isso. E aí, esse conceito é interessante, porque o pecado original entra no mundo por causa daquele problema da humanidade. Eu disse que pecado, na verdade, é o que Adão e Eva fizeram, e esse é o conceito de pecado, quando a gente come antes de repartir. Então, a gente primeiro pensa na gente, para depois, se sobrar, a gente entrega as migalhas. E o próprio Jesus, em toda a sua caminhada, ele fez o contrário. Em nenhum momento da Bíblia você verá Jesus comendo para depois compartilhar. Ele compartilha para depois comer. E esse, para mim, é um conceito de santidade. Então, assim, isso é muito interessante na caminhada de Jesus. Até depois de ter morrido, ele sempre parte o pão, dá graças, reparte. E aí eu acho que esse é um conceito muito interessante sobre influenciar. Porque o rei, na verdade, ele come tudo e se sobra ele dá para quem dá lá. Então acho que para influenciar e transformar a vida do próximo, a gente precisa ser mais servo e menos rei. A gente não influencia sendo cabeça e todo mundo tem que ser influenciado porque eu estou mandando. Não. A gente serve e porque a gente serve, as pessoas elas ficam impressionadas porque a gente não quer ser o maior. A gente quer ser o servo de todos. Legal, legal. Você também falou do mundo de hoje, pensando no futuro, a questão dessa influência, e você falou até dos influencers, né? E no fim, esses caras estão querendo mais que eles mesmos cresçam do que realmente pensar no bem, rei, né? Pensar no bem daqueles que estão vendo-os ali naquele momento, né? E a gente parece que está caminhando num mundo que onde cada vez mais esse tipo de pensamento, ou esse egoísmo, no final das contas, a influência dessa turma é de egoísmo. E como, de alguma maneira, se defender disso daí e, ao mesmo tempo, seguir aquilo que Jesus espera da gente. É uma influência efêmera, né? Assim, é muito líquida, né? O Bauman fala sobre isso. E tem tudo a ver com esse conceito que a gente vive hoje, porque é uma influência pensada em si mesmo. Então, e eles influenciam, de fato, talvez a roupa que a gente usa, né? É por isso, por exemplo, que a Puma gastou, foi a maior contrato da sua história, contratando o Neymar para usar o tênis da Puma, né? E aí você fala, mas por quê? Porque a Puma sabe que o Neymar usando aquele tênis ele vai influenciar os jovens, mas aí a influência, ela vem muito, por isso que eu falei também do René Girard, sobre uma perspectiva de desejo, a gente deseja por imitação. Então, eu olho e falo, é isso que eu quero, aquela pessoa me influenciou. Mas essa influência dos dias de hoje ela é muito efêmera, ela influencia para agora. Por quê? A roupa vai embora, o estilo que eles falam da vida que é legal, ela passa. Então você não tem como pensar influência sobre essa perspectiva e sonhando ou pensando no futuro. É uma coisa que é para agora, que é legal, que a roupa que os caras usam a gente quer repetir, replicar. Mas isso é uma influência muito rasa. Então o exemplo de Jesus, e por isso que ele foi o maior influenciador da história, não era só para um momento, era para sempre, cara. Assim, influenciava a vida para a vida toda e não para aquele momento. Então isso é muito interessante e nos ensina bastante sobre essa perspectiva de tentar separar o que é uma influência para agora, momentâneo, e o que é para a eternidade, que vai gerar frutos. E para encerrar aqui, você marcou muito a questão dessa influência de Jesus, que obviamente é baseada no amor. Você até finalizou usando o versículo que no final das contas que vai ficar realmente é o amor, ainda que a fé seja importante. Esperança. Últimas palavras aqui, encerrando com esse tema do amor, quão importante é e o que você pensa a respeito de realmente influenciar através do amor para quem está vendo a gente aí. Eu acho que a última lição lá do texto, né, o próprio Jesus vai lá e pergunta por 3 vezes, né? Ei, cara, você me ama? E ele sabia que Pedro amava e sabia que Pedro era limitado. Eu sempre conto a história, eu sou pai do Lucas de 7 anos e da Esté de 3 anos. E semana passada foi histórico para nossa casa, porque a gente fez um trato com a minha filhinha.
E aí eu falei assim, olha, você vai ter que aprender a dormir sozinha. Ela, pai, mas eu tenho medo do escuro. Eu falei, olha, se você dormir 5 dias sozinho, você pode escolher o brinquedo que você quiser. Aí ela, sério, papai? E ela sabe contar direitinho. Olha a Então influência aí. aí ela pegou e dormiu na primeira noite, na segunda noite, na terceira ela foi pro meu quarto chorando. E a primeira coisa que ela falou, ela fez, eu vou ter que dormir de novo 5 noites. E aí interessante, cara, porque eu acho que no modelo que a gente percebe ou enxerga Deus como alguém bravo e ditador, talvez é isso mesmo. Começa do zero. Mas eu sei, como pai que ama meu filho, o quanto ela é falha, o quanto ela vai ter dificuldade, o quanto ela vai ter falta de fé, o quanto eu vou ter que perguntar, ei, você me ama? Você sabe por que que eu estou fazendo isso? Então a primeira coisa que eu fiz ali foi abraçar ela, colocar no meu peito ali e dormir junto com ela. Porque eu quero que ela tenha essa ideia que eu tô com ela, assim, eu a amo, eu dou minha vida por ela. E Jesus também tem isso. Ele sabe que a gente é falho. E a forma mais extraordinária da gente influenciar alguém é através do amor. Ele nos abraça, ele fala assim, filho, eu sei que você vai falhar, então eu quero que você entenda que eu te amo. Eu sei quem você é. Eu sei que você tem falta de fé, que você vai pegar no barquinho e vai sair, mas quando você voltar, saiba, eu tô aqui, eu te amo. Ih, obrigado, cara. Foi demais. Amém. Pessoal, não pode perder tanto a transmissão como os nossos podcasts. Que Deus abençoe muito vocês. Um abraço, até mais.